Eu acredito muito que se Deus está plantando uma coisa no teu coração que você se sente capacitado para isso, você vai lá e faz. Agora, quando eu quero o controle da situação, geralmente eu perco o controle, porque não está sobre as minhas mãos. Porque às vezes a gente quer coisas que não são nossas. A gente vive a vida que tolera. Para quem me conhece ou não me conhece, eu sou muito espiritual. E a partir do momento que eu me fortaleci espiritualmente e deixei de querer o controle sobre a minha vida, entreguei a minha vida sob um controle muito maior, as coisas começaram a prosperar mais e o meu propósito ficou claro. Porque às vezes a gente quer coisas que não são nossas. Geralmente a gente quebra a cara, né, quando é assim. A gente quebra a cara e dói. E a gente fica remoendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Porque nós vamos nos ansiar, porque nós vamos temer sobre as coisas, se eu estou entregando de fato. Agora, quando eu quero o controle da situação, geralmente eu perco o controle, porque não está sobre as minhas mãos. Eu acredito muito que se Deus está plantando uma coisa no teu coração que você se sente capacitado para isso, você vai lá e faz. E aí é aquela coisa que eu sempre falo, do diálogo. Eu tenho orgulho de quem eu me tornei por me enxergar lá atrás, mas eu tenho a humildade para reconhecer o que eu erro, no que eu sou fraco, no que eu sou frágil, para me tornar melhor. O ego frágil é escravo dos gatilhos da insegurança. Se vocês falarem alguma coisa para mim que daqui a pouco mexe com alguma insegurança minha, automaticamente eu vou revidar com pancada, provavelmente. Porque não estou bem resolvida a minha vida. E da mesma forma que às vezes a gente faz algum julgamento, talvez alguma crítica, se o teu ego está frágil, automaticamente você vai ser escravo dessa insegurança que você tem. E tá tudo certo a gente ter insegurança, mas a gente precisa se capacitar para que essas inseguranças sumam. Quem não tem tempo para pensar se torna escravo do mundo que apenas conhece. Se eu não paro para refletir, se eu não paro para entender quem eu sou, se eu não paro para entender para onde eu estou indo, se eu não paro para entender o mínimo da vida que eu vivo, eu me torno escravo do mundo que eu conheço. E às vezes a gente mesmo tá com a corrente, mas a chave está bem ali, ó, e a gente não vê. A chave está aqui, ó. Eu só não tiro porque eu não quero, porque o caminho é mais confortável. Eu estou me colocando na posição de vítima. Ah, mas é mais difícil, aí eu vou ter que assumir o controle, eu vou ter que assumir a autorresponsabilidade. Então é mais fácil ficar desse jeito. Mas até que você ficar desse jeito aqui, ó, tu vai continuar tendo o mesmo resultado. A gente vive a vida que tolera. Se eu tolero a falta de respeito, se eu tolero não ter o resultado que eu quero ter, eu vou vivendo assim. Se o cliente não me respeita, é porque eu estou tolerando o desrespeito. Eu não estou me posicionando para cima dele. E até que a gente tolerar inúmeras coisas, a gente vai continuar vivendo a mesma vida. E cada um tem uma prioridade no momento, mas daqui a pouco está escondendo isso para si mesmo. Lá no fundo a gente conhece o que a gente mente, mas aí nós vamos ter que ter muita humildade para reconhecer que a gente está errado e que a gente precisa mudar. Senão a gente vai dar desculpa para nós mesmos. E só a gente conhece a verdade. Eu esperava que os outros resolvessem o meu problema, eu esperava que os outros trabalhassem por mim para eu ter dinheiro, eu esperasse que os outros fizessem almoço para mim ter o que comer, eu esperava que os outros me acordassem para eu ir trabalhar, eu esperava que os outros sempre fizessem alguma coisa para me colher um resultado que eu não batia no peito e trazia a responsabilidade para mim. E até eu não tomar uma atitude para eu limpar a merda e falar, viu, tu tem que fazer por mim. Não, velho, eu tenho que fazer por mim. A gente é a única pessoa que vai fazer alguma coisa para mudar o nosso resultado. E daí que foi a ideia que eu tive de montar o Grupo Polese. Então, a partir do momento que eu decidi não querer viver mais essa vida que eu via e que não estava bom, que eu não estava me contentando, eu fui lá e agi. Até que a gente se colocar nessa posição de ter pena de si mesmo ou pena dos outros,
o resultado vai continuar a mesma coisa. É aquela coisa, vocês podem me exaltar de certa forma e me apoiar, ou vocês podem me crucificar pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pelos resultados que eu entrego para vocês. Aí vocês vão ter o quê? Pena de mim? Ai, coitadinho do Gustavo. Não, admiro o Gustavo porque ele bate no peito da sua responsabilidade e está aqui com nós independente de qualquer coisa. Quando a gente se admira e quando a gente tem admiração por quem a gente é, cara, vocês já viram aquelas pessoas que andam com o peito estufado? Não de exaltar o ego, mas cara, se eu sou autoconfiante daquilo que eu faço, eu tenho admiração por mim mesmo, por que que eu não vou ser autoconfiante? Quem sou eu? Qual o meu ego? Onde quero chegar? Qual que é o público que eu quero atingir? O que eu preciso fazer? Quais são os lugares que eu preciso frequentar? O que eu busco com isso? Reflitam um pouco isso aqui, ó. Reflitam. Quem que eu sou, cara? Quais que são as minhas inseguranças? O que eu preciso fazer? Qual que é o meu ego? O que me deixa, de certa forma, preenchido? Onde que eu quero chegar a nível profissional e pessoal? Qual que é o público que eu quero atingir? E para eu atingir esse público, o que eu preciso fazer? Qual que é os lugares que eu preciso frequentar? O que eu busco com isso? Vender? Trabalhar? Só curtir? Ser amigo do cara? Só pela amizade, porque ele é um cara legal? Eu estou disposto a fazer tudo isso aqui pelo meu resultado, pelo meu posicionamento? É aquela coisa. Eu preciso provar da situação para daí realmente acreditar e comprovar que aquilo de fato é real, que aquilo lá é bom. Por isso que as marcas levam tempo para se firmar no mercado, porque elas precisam constantemente provar para o mercado que elas são boas naquilo que elas fazem. Vocês às vezes não se frustram na vida por idealizar demais as coisas? Falo para vocês, vocês não podem esperar nada de ninguém. Ficar idealizando coisa na tua cabeça só vai fazer com que você se frustre e sofra por causa da idealização que vocês têm. A única pessoa que de certa forma vocês podem controlar são vocês. Eu não posso idealizar nada. Eu posso criar cenários na minha cabeça onde eu me enxergue fazendo devido às coisas que eu quero para minha vida. Mas se eu idealizar e não chegar lá, eu me frustro. E aí eu vou ter que lidar com a frustração, com a rejeição, com um monte de problema que eu mesmo criei por causa que eu idealizei algo. Se eu pensar que eu sou isso, que eu sou mal, que eu sou chato, que eu sou bunda mole, automaticamente eu vou me tornar aquilo. A minha vida era muito de pensar, nossa, eu vou fazer isso, vou ter um canal no YouTube, e vou ir para Balneário, e vou morar lá, e vou vender imóvel, e vou ter equipe, e vou treinar gente. Na minha cabeça o cenário já tinha acontecido na minha cabeça, desde os meus 7 anos de idade. O primeiro vídeo que eu postei no YouTube foi com 10 anos de idade. Fui lá, gravei, editei uma videoaula e postei. Só que com 10 anos eu executei. Daí dos meus 10 aos meus 20 eu não fiz nada. Eu só idealizava, só pensava. Aí eu me tornava aquilo que eu pensava sobre si mesmo, mas na minha cabeça. E não no mundo físico aqui, ó. Porque na minha cabeça já estava muito resolvida as coisas. Mas daí adianta o quê? Na cabeça tá resolvida e tu não fazer nada. O que é o medo, gente? O que é o medo? O que a gente sente quando tá... Qual que é o sentimento, aquilo que acontece no nosso corpo quando a gente tá com medo? O frio na barriga, né? A adrenalina. Porque a gente é refém da emoção. Quando a gente é refém da emoção, a gente não se torna de fato aquilo que a gente quer ser. A gente precisa ser racional. Racionalizar as coisas. Beleza, eu tenho medo, mas do quê? O que é o medo? Eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo de errar, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo da solidão, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de perder. Tá. Medo da rejeição.
Tá bom, vamos colocar uma hipótese aqui. O que é a rejeição? Eu vim dar esse conteúdo para vocês aqui e vocês me rejeitar. Ah, não acredito no que o Polês falou. Se eu tivesse medo disso aqui, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo agora. Ah, eu tenho medo de errar. Só erra quem tenta. Só conquista quem tenta. Então, se eu tentar, qual que é o pior que pode acontecer? Eu errar. Por que eu vou ter medo? Ah, eu tenho medo de ficar sozinho. O que pode acontecer se ficar sozinho? Ninguém está sozinho nesse mundo. Por isso que a gente tem que ser digno do amor de Deus. A gente tem que se sentir digno de amor. Porque se um dia todo mundo me deixar e eu ficar sozinho, meus pais me deixarem, as pessoas que me amam me deixarem, meus amigos me deixarem, todo mundo me deixar, e eu estiver sozinho, eu não estou sozinho. Porque espiritualmente eu estou muito fortalecido. Então eu não tenho medo da solidão. Porque o máximo que eu posso ficar é sozinho. Agora, o que você não pode é deixar que o erro, que o fracasso, que a solidão, que o julgamento, perder, né, que é o fracasso de certa forma, a rejeição, trave você. E aí quando você resolve todas aquelas pendências, automaticamente isso aqui vem. E eu não estou falando de dinheiro, riqueza. A prosperidade, cara, eu acho que a prosperidade, queira ou não queira, ela é um sentimento de gratidão, de certa forma. Eu sou grato por ter autoconhecimento, por eu entender quem eu sou, para onde eu estou indo. Sou digno, sou merecedor, me culpo por isso. Nunca vai ser próspero, porque a vida é uma experiência sobre pessoas. Os bens materiais, eles vão ficar tudo. Mas quem a gente é e o que a gente faz no mundo é o que vai sobrar. É o que a gente deixa de legado, é o que a gente deixa. E ainda assim o teu legado é esquecido. Por isso que Jesus é tão foda, velho. Porra, 2025 e o legado continua, vai tomar nos olhos. Puta que o pariu, mano. Você tem noção do que é isso? Do poder da palavra, mano. É muito foda. Às vezes a gente comete algumas coisas que passa 3 dias e a gente já não lembra. Jesus, foi Deus na Terra dos 2025 anos e ainda tem o legado dele.